Boa noite. Na manhã de hoje, o Brasil venceu mais uma partida na Copa do Mundo. 2-0 em cima do México e muita festa aqui em Manaus. Acordar cedo em uma segunda-feira de manhã nunca foi tão divertido. O manauense amanheceu inspirado. É dia de jogo da seleção brasileira. No Largo São Sebastião, no centro de Manaus, torcida reunida ao lado do imponente Teatro Amazonas. Já na Zona Leste, a Rua 25, uma das mais bonitas da Copa em Manaus, a euforia começou desde as primeiras horas da manhã. Aos poucos, os torcedores foram chegando e lotaram a rua para torcer para a seleção. A expectativa dessa torcedora foi alta, assim como o palpite. 3-1 pro Brasil, 3-1 pro Brasil. Durante a partida, quando o México começou a pressionar, a tensão foi a mil. As reações foram diversas. Era mão na cabeça, socos no ar e nada de gol. Fim do primeiro tempo, 0-0. No intervalo foi preciso muita água para aliviar o calor e esconder o nervosismo. Quem apostou alto em bolão já estava preocupado. Ganhei no bolão passado, 2-0, agora esse aqui tá meio puxado, né, mano? Que eu botei 4-0 e o Brasil até agora não fez nenhum, mas eu creio que vai ser 1-0 esse jogo. No segundo tempo, a tensão continuou, até que Neymar fez o primeiro gol pro alívio do torcedor brasileiro. O nervosismo deu lugar à alegria, até que Roberto Firmino fez o segundo e confirmou a passagem da seleção para as quartas de final. O primeiro tempo foi tenso, né? Que o México comandou o primeiro, mas no segundo é o Tite, né, parceiro? O Tite é outro nível. Chegou, mudou o time, e aí, Brasil, 2-0. Esperar a Bélgica agora. E a sina mexicana de perder para a seleção brasileira em jogos da Copa do Mundo continua. Ao todo, nesse duelo, foram 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate para a nossa seleção. E o próximo compromisso do Brasil já tem data, na próxima sexta-feira contra a Bélgica. E se depender dessa torcida que lota a Rua 3 lá no bairro Alvorada, vai ser dia de alegria, assim como hoje. Um show à parte feito pela torcida no Alvorada. Muitos vieram a caráter e já arriscavam o palpite. 3-0 na Rua 3, parabéns para o Brasil que está chegando na final. Gols de quem? 3 gols do Neymar. Tá muito confiante. Na hora é claro, tem que confiar nele, se não, confiar em quem? Em mim? Eu não jogo nem bola. Teve até torcedor por aqui que estava com palpite inverso. É brasileiro, mas vai torcer contra? Como é que vai ficar hoje? 1-0 pro México. Mas por quê, papai? Porque sim. Vou fingir que nem ouvi. A atenção voltada para o jogo e bola para frente. A animação por aqui é contagiante e os palpites já previam o que seria o final da partida. Eu achei assim que o Brasil ele tem que ir mais para frente, né? Mais em cima da galera do México e eu sei que no segundo tempo vai sair 3 gols logo de uma vez, porque Brasil é Brasil. Vem Hexa! Fim do primeiro tempo e nada. Mesmo assim, a torcida continuava confiante. Esse placar vai ficar 1-0. Realmente é um jogo muito difícil. O Brasil vem enfrentando algumas dificuldades nos jogos anteriores, mas eu acredito que a força do povo brasileiro vai intervir para melhorar esse segundo tempo. Vamos lá, 1-0 Brasil. Bastou o segundo tempo começar e o Neymar foi lá e desencantou. E nós, é claro, mais uma vez saímos na frente do placar. E dá-lhe festa! Tinha até um alemão infiltrado para secar a seleção brasileira. Brincadeira à parte, cada lance um grito, a cada chute para fora, uma explosão de quase gol. Um abano para espantar o calor. E já nos minutos finais, o segundo gol veio para tranquilizar os mais agitados. E foi assim até o fim do jogo. Com o resultado de hoje, o México continua com o histórico de nunca marcar contra a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Resta a eles fazer as malas e ir embora. E que venha a Bélgica, porque a festa por aqui vai continuar. Vamos esperar o próximo adversário confiantes, porque daqui pra frente o sono vai ser mais tranquilo. Agora passou aquela agonia, aquela torcida no Brasil, mas em meio a tanta euforia dos torcedores, os médicos alertam para o aumento de doenças do coração devido às emoções intensas com os jogos da seleção. Por isso é preciso ter cuidado na hora de torcer.
emoção e euforia. A cada jogo da seleção, os brasileiros vão do êxtase ao alívio imediato. E é exatamente essa mistura de sentimentos que preocupa o Conselho Nacional de Medicina do país. Não importa a partida, quando a seleção brasileira entra em campo, o coração do torcedor acelera. É inevitável, mas quando a partida é tensa, o número de casos de doenças cardiovasculares aumenta em até 28%. Esse dado que no Brasil, na última Copa do Mundo, a procura por pronto-socorro por problema cardiológico foi o dobro que o habitual, foi considerado em indivíduos acima de 35 anos de idade. O especialista começou sua pesquisa com base nos registros realizados na Copa de 2014, quando a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final. Segundo ele, o corpo humano passa por uma série de perturbações e, em alguns casos, os nervos entram em colapso. Muita alegria, muita tristeza, muito aborrecimento, libera algumas substâncias no corpo, especialmente a adrenalina, e faz com que a frequência cardíaca aumente muito e que os vasos do corpo ficam mais contraídos. Isso faz com que a pressão suba também. De forma geral, esses dois fenômenos aumentam muito a demanda do músculo cardíaco. Os dados comprovam. Nas vitórias da seleção brasileira, o número de doentes cardíacos diminui no país. O seu Raimundo faz parte dessa estatística. Ele sofre de pressão alta. Os médicos indicaram evitar emoções fortes, mas quando o Brasil joga, a teimosia prevalece. Até o copo de cerveja ele não larga. Para ele, o que importa é a torcida. Não é só coração não, cara, é de tudo, mano, é pressão e tudo aumenta. Eu acho que deve chegar a 25, 24, sei lá, é bem alta fica. É muito sofrimento, né? Quando não sai logo o gol, pô, fica, não é fácil não. E quem não lembra do fatídico 7-1 contra a Alemanha na Copa passada? Cara, não é bom nem lembrar, velho. É difícil de esquecer, até porque esse momento marcou negativamente a vida de milhões de brasileiros. Mas a pressão emocional e o estilo de vida contribuem para a perda de controle que deve ser evitada. Não é para deixar de torcer mesmo. É tentar ter uma alimentação mais saudável, o uso de bebida alcoólica em alguns grupos de cardiopata não está contraindicado, desde que siga aquele valor estipulado pelo seu próprio cardiologista. Pois é, essa pesquisa só comprova que o torcedor já sabia. O futebol mexe com o coração dos brasileiros. Olha aí, o Boi Bumbá Caprichoso sagrou-se bicampeão do Festival Folclórico de Parintins. Com o tema Sabedoria Popular, Revolução Ancestral, o Boi Azul levou a melhor nas 3 noites do festival e conquistou 1.259,10 pontos na avaliação dos jurados. Uma diferença de 3,7 pontos para o Boi Bumbá Garantido. O Boi Azul levou para a arena a exaltação da cultura negra e da religiosidade afro e a luta de ativistas amazônicos pela floresta. Surpreendeu com um pajé voador e levou ao delírio a nação azulada. Com mais este título, o Caprichoso chega ao 22º troféu das 53 edições do Festival Folclórico de Parintins. E 4 mortes violentas foram registradas só na manhã desta segunda-feira aqui na capital. Entre os casos está de uma idosa de 66 anos, sogra do subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, que foi encontrada com um corte no pescoço na casa onde morava com a filha. Um bilhete foi deixado ao lado do corpo e a polícia suspeita de crime passional. A idosa Rutiene Pereira Lessa morava há mais de 20 anos nesta residência na comunidade Monte Sinai, Cidade Nova, zona norte da capital. Na manhã desta segunda-feira, os moradores daqui ficaram surpresos com a notícia de que a idosa havia sido assassinada. Quem encontrou o corpo foi a filha da idosa. Segundo a polícia, a faca usada no crime e um bilhete foram deixados ao lado da vítima. Tinha um aviso, ou o porquê, né? Pago que era de 20 anos. O que é de 20 anos, né? Eu acho que foi a vida dela, né? Acredito. A polícia disse que a vítima foi degolada. Familiares suspeitam de crime passional e apontam o ex-marido da idosa, com quem havia rompido o casamento há mais de 20 anos, como autor do crime.
Nos últimos dias, o homem tentou uma aproximação com a filha que tinha com a idosa. Houve uma aproximação dele, a filha relata que há uns 2 meses já um contato com a filha, que ele não tinha contato com a filha, depois ele começou a se aproximar da filha e aconteceu esse fato aí. Aí ela está mantendo contato hoje desde cedo com ele e já não desligou, não responde mais. Rutiene era sogra do subcomandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Álvaro Cavalcante. A faca e o bilhete recolhidos no local do crime foram levados para a perícia no Instituto Médico Legal. Mais 3 assassinatos foram registrados nesta segunda-feira em Manaus. Na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte, o Anderson Kennedy Meireles, de 24 anos, foi executado com 5 tiros nas costas quando voltava de uma festa. Já na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, também na Zona Norte, o ex-presidiário Carlos Alberto Marques foi executado também com 5 tiros na frente da residência onde morava com a família. E foi inaugurado agora à tarde em Manaus uma área de lazer que integra as fases 2 e 3 do Parque das Cacimbas, na zona oeste de Manaus. Quem está lá agora é a repórter Gabriela Moreno, que tem mais informações. Boa noite, Gabriela. O que foi entregue por aí na zona oeste? Olá, boa noite, Neto. Boa noite para você de casa que acompanha o jornal Band Cidade. Foi inaugurado a segunda e a terceira parte, do Parque Linear das Cacimbas, localizado aqui no bairro São Raimundo. A gente está num ponto alto para mostrar para vocês, o que foi inaugurado, o que tem de bom aqui para a população. Vocês veem aí que já tem gente aproveitando uma estrutura que compõe a academia ao ar livre, playground, em áreas para da população. E o Parque Linear das Cacimbas, ele fica entre as ruas Rosário e São Sebastião. Essa parte que vocês estão vendo aqui é a segunda parte inaugurada. Do outro lado da rua, lá tem a terceira parte, E aí foi todo um trabalho especial também com a população. Quem vai falar um pouco sobre isso é a Viviane Dutra, subcoordenadora social do programa. Viviane, qual foi o trabalho de vocês com a população no entorno aqui? As ações sociais do pré-reassentamento. Então foram retiradas desta área de intervenção aproximadamente 60 famílias atendidas em unidades habitacionais e outras soluções do programa. A população do entorno, que remonta aproximadamente 350 famílias, participam das ações socioambientais como palestras nas escolas, oficinas, cursos de capacitação. Para essa área em especial, nós vamos trabalhar com a comissão de moradores que já existe aqui, que já toma conta do Cacimbas 1, para que a gente possa, por meio da integração da comunidade, da apropriação desse espaço, fazer a manutenção e o devido cuidado dessas áreas. A população se mostra sempre muito feliz com a aplicação desses equipamentos e a gente, o governo do estado, a equipe do programa como um todo também, acredita que a sustentabilidade vai ser alcançada a partir das iniciativas comunitárias mesmo. Perfeito, muito obrigada, viu, Vi? E olha, foram 6 meses de trabalho e um investimento em torno de 17 milhões de reais para proporcionar para a população, toda essa área belíssima de lazer e esporte. Volto com você, Neto. Muito obrigado, Gabriela, pelas informações. Realmente está muito bonito o Parque Linear das Cacimbas, lá na Zona Oeste, no bairro São Raimundo, aqui em Manaus. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus. Em Santa Isabel do Rio Negro, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Em Borba, o tempo fica ensolarado com aumento de nuvens e chuva forte à tarde e à noite. Mínima de 23 e a máxima 33 graus. A mesma previsão para o município de Nhamundá, onde as temperaturas também variam entre 23 e 33 graus. O Zona Azul entrou em vigor neste fim de semana no centro de Manaus. É a nova forma de estacionamento rotativo lá no centro da capital. O primeiro dia de funcionamento do sistema Zona Azul no centro de Manaus foi marcado por surpresas. Esse motorista pagou a taxa de estacionamento e até que ele gostou da novidade. Se for para organizar aqui esse trânsito aqui do centro, é muito interessante. Eu estou
usando aqui a primeira vez, mas eu acho que vai funcionar. Vamos torcer para que dê certo isso aí. Outras grandes cidades do Brasil já possuem esse sistema. O projeto foi posto em prática em Manaus desde janeiro deste ano e estava em fase de testes. Cada vaga do perímetro monitorado tem esse sensor, que transmite informações da hora exata em que o carro estaciona e o tempo em que ele permanece no local. O Zona Azul entrou em vigor nesse fim de semana e os monitores do sistema trabalharam na orientação dos motoristas, na fiscalização das vagas e na aplicação de advertências. O cliente chega, ele solicita a hora que ele quer permanecer, 1 hora ou 2 ou 3. O máximo que ele pode permanecer são 3 horas. São 17 ruas que fazem parte do perímetro de monitoramento do sistema Zona Azul, aqui no centro de Manaus. A prefeitura resolveu diminuir o valor das taxas de estacionamento de R$ 3,00 para R$ 2,45. Quem exceder o tempo limite de 3 horas vai receber uma multa de R$ 195 e também receber 7 pontos na carteira. Durante o último sábado, a fiscalização foi intensa. Alguns desavisados foram notificados e terão que pagar a multa. Essas imagens mostram o momento em que esse carro estacionado em vaga proibida foi guinchado pela equipe do Manaus Trans. A dona até tentou conversar com os agentes, mas ela foi autuada e o veículo conduzido ao parqueamento. Os flanelinhas que atuam nessa área são contrários ao novo sistema. Segundo eles, a prefeitura prometeu treinar e efetivar centenas desses profissionais que estão em situação irregular. Nós trabalhamos aqui há 35 anos já, pô. Aqui nós tínhamos que ter nossos filhos, pô. Tem 2 filhos para criar, pô. A gente paga aluguel e agora é o seguinte, a Zona Azul entrou, agora, e aí como é que vão ficar? Os cabas entram, às vezes nem pagam, e outra, e vende o talão e não repara o carro dos caras. Se roubaram o carro dos caras, e aí como é que vai ficar? Os comerciantes que trabalham no centro têm 50% de desconto no novo sistema. Já os moradores da área são isentos do pagamento da taxa. Agora, o futebol local. O Manaus Futebol Clube perdeu por 1-0 para o Imperatriz do Maranhão no primeiro jogo das quartas de final da Série D do Brasileirão. A partida foi na noite passada lá no Maranhão. O gol do Imperatriz foi aos 8 minutos do segundo tempo. Eloir subiu alto de cabeça e completou para as redes após o escanteio. Com o resultado, o Gavião do Norte vai ter que vencer por 2 gols de diferença em casa, no próximo domingo no Estádio da Colina, em Manaus. E as meninas do 3B não conseguiram acesso para a série principal do futebol feminino brasileiro. Em jogo neste domingo na Arena da Amazônia, o 3B empatou em 1-1 com o Minas e CESP do Distrito Federal pela semifinal do Brasileirão da Série A2 e está eliminado da competição. O primeiro jogo, o 3B perdeu por 2-1, mas as meninas do 3B estão de parabéns. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, oferece mais de 20 mil vagas para cursos em Manaus. As inscrições são só esta semana, entre os dias 5 e 6 de julho. São pouco mais de 20 mil vagas e 26 tipos diferentes de cursos de qualificação profissional, disponíveis na segunda fase do projeto Oportunidade e Renda do CETAM. No primeiro dia, nós vamos fazer a inscrição, efetivar a inscrição dos candidatos na área de gestão e negócio, que são aqueles cursos de assistente administrativo, auxiliar de contabilidade, almoxarife, vendas e, no segundo dia, todos os outros cursos. Entre eles tem design de sobrancelha, tranças e penteados, operador de produção. Os cursos são oferecidos em 67 escolas estaduais em todas as zonas de Manaus. Ele deve efetivar essa inscrição, indo à escola nos dias 9, 10 ou 11 para fazer a entrega dos documentos. Que documentos são esses? Documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, entregar na escola para efetivar. As inscrições devem ser feitas entre os dias 5 e 6 de julho por meio do site cetam.am.gov.br. E neste fim de semana, um torneio de equitação em uma escola de hipismo juntou o esporte com a tradicional festa julina. Ao longo de seus 3 aninhos, a Maria Eduarda já dá show em cima do cavalo. A mãe coruja sempre acompanhando e filmando tudo.
é muito gratificante, né? Foi uma iniciativa dela, ela pediu, mãe, eu quero montar, gosto de cavalos, e isso desde 1 ano de idade, ela sempre gostou muito de cavalo, e a gente fica muito emocionada. Maria escolheu o hipismo como esporte. O incentivo da mãe ela já tem. Cada vez mais nos incentiva, né, a querer que ela continue no esporte, né, levar isso como esporte, não como uma brincadeira, uma diversão. Né? Ela começou agora com as aulas, tem 3 meses, e vamos ver aí pra frente o que acontece. A Maria foi uma das competidoras mirins do campeonato hípico que aconteceu neste fim de semana nesta escola de hipismo na zona centro-sul da capital. Mas teve gente grande competindo também. Todos os dias tiveram shows de dança, teve música, teve as competições e teve outras atrações, como o espaço, a praça de alimentação, a fazendinha que está expondo desde sexta-feira, tem os animaizinhos, cavalo para passeio, brinquedo para a criançada brincar. Teve mini fazenda com exposições de animais, comidas típicas de festa junina e, por que não, julina, além de exposições de produtores. Teve também a premiação com troféus para os campeões e vice. Esse foi o 3º ano do evento. Além de divulgar, o objetivo do evento foi incentivar a prática do hipismo na capital. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para ficar por dentro da programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de matérias com vídeos, fotos, mandar sua opinião para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.